Eu trabalhava num jornal no interior de São Paulo, jornal da cidade de Bauru, e eu comecei muito cedo, com 13 anos de idade. E eu vim estudar aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, jornalismo. Já trabalhava há muitos anos. E aí a cidade me cansou um pouco. Era começo, eu ficava perdido geograficamente aqui. Aí eu tentei voltar para o Jornal de Bauru. Isso foi em 78, 79. Voltei, mas em seguida a Globo resolveu reativar a TV Bauru, que foi uma afiliada antiga dela. Hoje mudou de nome e foi vendida. Mas na época era uma afiliada antiga que não tinha jornalismo. E, se não me engano, por uma questão de legislação, tinha que ter uma certa programação local. E aí surgiu a oportunidade de eu sair do jornal para ser repórter de televisão em 1980. E aí você já era formado em jornalismo? Não, ainda não. Você não terminou a faculdade? Terminei. Depois de muitos anos de batalha aqui, terminei. Olha, na época foi mais uma avaliação acho que de capacidade profissional. E acho que foi uma coisa muito individual. Porque a pessoa que foi para Bauru era um apresentador, Sérgio Roberto, aqui de São Paulo, e ele fez uma avaliação baseada principalmente na experiência, né, de quem ele estava contratando, que eram jornalistas todos locais, dentro de uma determinada faixa salarial, mas que a gente não tinha experiência. Não, mas impresso, vocês tinham texto, pelo menos texto você já tinha. E havia um treinamento básico da TV Globo, né? Na época a gente estava muito aquém do padrão que se espera hoje de um emissor de televisão. Até do vestuário, a gente era criticado por usar roupas, foi engraçado mesmo. E você se lembra de alguma crítica que vocês sofriam? Lembro, com relação essa, à roupa? Por exemplo, a roupa especificamente, sim, porque teve um pouco de bairrismo nisso. Porque quando a TV Bauru foi organizada, ela era a cabeça de rede, vamos dizer assim, de toda a região do Oeste Paulista. Então as pessoas que estavam em São José do Rio Preto viam notícias de Bauru. A gente tinha só um equipamento, então a nossa produção em Bauru era muito maior do que em outras cidades. Portanto, causou um certo alvoroço. E eu me lembro muito bem, uma das críticas feitas por uma escritora de São José do Rio Preto em relação ao nosso trabalho era que ela falava alguma coisa como repórteres maltrapilhos, etc. E tal. Isso foi um argumento que ela usou. Com razão, aliás. Vocês andavam mal arrumados? Mal arrumados pelos padrões. Ela usou esse argumento provavelmente porque não tinha outro, mas pelos padrões, talvez da época, eu não me lembro de estabelecer uma comparação, mas a gente andava assim. A gente não fez um treinamento, a gente foi fazer treinamento um pouco mais tarde. Eu passei a vir muito para São Paulo para cobrir férias de repórteres da TV Globo aqui. E aí foi minha primeira experiência com treinamento, com a Glorinha Miller, que treinava a questão da fono. Era um aprendizado mais ao fazer, né? E ao sofrer críticas da própria emissora, de dentro da emissora. Olha, o padrão não é isso aí, tem tal, assim, assado, edita assim. Quer dizer, foi um treinamento no trabalho, foi um treinamento feito. Fazer jornalismo, eu acho que havia mais espaço para reportagem. Hoje existe nas redações, eu acho, um certo centralismo democrático. Alguns preferem chamar leninismo. Eu não endosso exatamente essa tese, mas é um centralismo, vamos dizer assim, né? Que o Zé Dirceu fazia no PT. Tem alguém que faz nas emissoras? Eu acho que não é que tem alguém que faz nas emissoras. Eu acho que a internet, principalmente, é uma ferramenta que abriu espaço para que os editores dos telejornais e as pessoas que estão em cargos de direção tenham uma capacidade de interagir com os repórteres, com quem está em campo, muito mais, de rapidez muito maior. Então isso pode ser feito dentro do tempo de produção da matéria. Antes não tinha tempo, a matéria chegava, você editava e olha aí, alguém olhava o seu texto? Dificilmente olhava o seu texto, porque era tudo muito na correria, tinha que estar no ar e não tinha. Hoje não, hoje você quando produz uma matéria, hoje você, por causa da rapidez, por exemplo, a Globo agora tem laptop em algum dos seus carros. Ou seja, você pode estar trocando informações ali e ao mesmo tempo você pode estar entrando na internet, checando um dado no seu texto e você... Muitas vezes, isso abre possibilidade para que muita gente, não é que dê palpite, mas influencie o texto que vai ao ar em seu nome. Então isso tem coisas boas, tem coisas ruins. O bom é que você erra menos do ponto de vista factual.
O ruim é que a reportagem está morrendo, né? A reportagem tradicional, aquela que o repórter vai e traz com o seu feeling, ela está morrendo. Quando se diz que qualquer repórter pode fazer hoje qualquer reportagem, é verdade, quase, quase. Porque os pensamentos originais na televisão estão morrendo. É quase sempre um pensamento, o que se fazia muito em revista, né? Lembra que existia uma crítica de que o repórter sai da sede da revista com a matéria pronta, vai procurar os fatos só para preenchê-los? Isso, as mudanças tecnológicas permitiram que se faça na televisão agora também. Então, assim, eu acho que o jornalismo, a reportagem mesmo, que eu sou repórter, ela está morrendo. Você sempre foi repórter? Sempre fui repórter. Nunca teve outra? Não, fui editor também, mas feeling de repórter. Fui editor de noticiário local. Mudou então a hierarquia? Antes tinham menos cargos na redação e agora tem mais pessoas? Não, eu acho que não. Acho que por uma questão de organização das emissoras, o que aconteceu? É um processo que a gente viveu nos Estados Unidos, quer dizer, eu vivi lá e, portanto, vi acontecer lá, que foi as grandes emissoras de televisão, que vamos ser específicos aqui, mas isso aconteceu também com a mídia impressa, com rádio e internet. Houve uma consolidação muito grande das empresas, né, nos Estados Unidos. Você teve que as três grandes redes foram vendidas, na verdade, por grandes conglomerados de entretenimento, né? A ABC foi vendida para a Disney, a NBC foi vendida para a General Electric, e a ABC foi vendida para, me falta agora, Capital Cities, alguma coisa assim. Enfim, houve um processo de desenvolvimento do capitalismo, da notícia como produto e do fim da fronteira entre entretenimento e o jornalismo em si. Isso tudo aconteceu simultaneamente, é um processo que se passa no Brasil também. Isso implica em quê também? Em reprodução na redação dos mesmos, para usar uma frase marxista, dos mesmos, ou pelo menos da análise marxista da história, dos mesmos processos de concentração econômica que aconteceram nos Estados Unidos estão se passando aqui, né? E você tem agregação de valor, você precisa fazer mais com menos. Então você tem uma redação, hoje eu não diria que a redação inchou em relação aos repórteres, não. Mas as funções não ficou mais diversificado? Porque antes não era um meio um dava ordem, outro executava, aí esse mesmo vinha e editava. Eu acho que sim. Eu acho que agora ficou mais industrial. Ficou, né? Eu só ficou faço industrial. a pauta, outro só edita, outro só ficou mais industrial, eu acho que sim. Ficou mais industrial, até porque você tem que preencher um espaço maior em menos tempo, entendeu? Então, às vezes, o que acontece hoje na rua? Às vezes o off, eu praticamente não participei de uma reportagem que vai ao ar com o meu rosto. Participei muito pouco dela. Porque, por exemplo, um evento que está em acontecimento, vamos que cai um avião agora, e eu tenho que me deslocar até lá. Até eu chegar lá, uma equipe já terá filmado, um outro repórter já pode ter feito as perguntas. Então, o jornalismo autoral na televisão está morrendo. Muitas vezes eu chego lá, as informações me são passadas por um editor que viu o material, olha, tem tal coisa, a gente discute a matéria, existe essa discussão ainda, não é que morreu absolutamente, mas está diminuindo. E como que aconteceu de você sair assim numa cidade do interior e se transformar num correspondente internacional? Como que foi esse processo? Foi sorte minha, eu vim para São Paulo, eu tomei uma decisão corajosa quando eu era jovem, que é de sair da Globo, que todo mundo acha que sair da Globo é o fim da vida, né? Aquele tempo tinha o mito de que saiu e não podia voltar. Exatamente. Né? Não só isso, quando saiu não existia nada fora, não existia um mundo além da Globo, né, naquela época. E você usou e foi pra Manchete? Não, eu queria vir para São Paulo para concluir o curso, na verdade, eu achava legal. Estava me sentindo muito preso no interior. E aí, por acaso, a Manchete estava em formação, eu encontrei um colega, que era o Heraldo Pereira, na rua, fazendo a cobertura da morte do Tancredo, aliás, um pouco antes da morte do Tancredo, ele disse, só tem vaga lá na Manchete. E eu fui lá, me apresentei, fiz uma cobertura que acho que foi bacana com um grupo de pessoas sobre a eleição em São Paulo, aquela que o Jânio ganhou do Fernando Henrique de surpresa. E aquilo até acho que abriu espaço, porque lá, uma série de coincidências, eu falava inglês, eu tinha morado nos Estados Unidos, falava fluentemente, o correspondente de lá desse que saiu, né?
uma série de coincidências, o cavalo passou encilhado e por aí se foi. E quantos anos que você ficou fora do Brasil? Ao todo 16. Fiquei 13 numa primeira fase, voltei para a Globo, voltei para o Rio e depois saí para a Globo por mais 3 anos. E como que é esse processo de... Porque, pelo que eu observo, a missão do correspondente é traduzir para o Brasil a notícia... Deveria ser, traduzir para o Brasil a notícia com uma visão brasileira do processo. Acho que esse é o ideal. Mas também acho que está havendo uma banalização da correspondência, entendeu? Até porque antes os cargos de correspondente eram reservados para os repórteres mais maduros, aqueles que, portanto, talvez tivessem acumulado o capital de conhecimento. Então você tinha a qualidade não desfazendo os correspondentes de hoje, não, mas você tinha a qualidade de pessoas como o Lucas Mendes. Você tinha assim, correspondentes com super qualidade, pessoas super cultas, etc. e tal, com conhecimento de política internacional. E hoje você tem o quê? Um achatamento salarial no exterior, né? Grande ainda, existe, né? Onde a gente mais jovem ganhando menos. A gente imagina que é uma coisa tão legal. Não, é bom. Todo mundo quer ter essa experiência, né? Mas hoje já não é uma experiência do ponto de vista econômico, não, porque o achatamento salarial que houve também aconteceu no exterior. Entendeu? Então você hoje não pode se dar o luxo, vou pegar uma... Não, no geral você pega um jovem talento, você acredita nele aqui no Brasil, e coloca, às vezes, sem falar a língua, o idioma no país, e o processo de troca é de 2 a 3 anos, então é muito rápido, a pessoa nem amadurece, né? Então você tem também uma redução, e mais uma vez, hoje o mesmo processo que se dá com um repórter aqui, também se dá com o correspondente. Há casos em que o editor de um telejornal aqui em São Paulo define o que o correspondente vai dizer sobre o mundo lá de Nova York. É verdade, esse cara em meio não, essa frase aqui eu acho que não tá legal. Você tem esse centralismo muito grande, entendeu? Que é contraditório com a expansão da comunicação pela internet e tal. É um choque. E como que é ser correspondente brasileiro nos Estados Unidos? Bom, existe algum? Porque você tem o inglês fluente e tal, mas não tem nenhum tipo de preconceito? Não, os americanos eles são têm muito regras bons. mais rígidas quanto à exposição de imagens, de locais, de pessoas? Não, os americanos eles são mais preparados para o mundo da informação, né? Portanto, quando eles fazem um evento público que eles querem atrair a mídia, estão abertos tanto para a TV do Zimbábue quanto a TV brasileira. Talvez ache uma gradação em relação a quantos telespectadores no potencial aquele país tem, que tipo de importância tem naquele mercado. Mas isso aí, eles são muito abertos, os americanos, para a informação. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, né? Talvez um pouco mais agora, depois do 11 de setembro, em relação a repórteres falando um idioma desconhecido para eles, que são praticamente todos na rua. Que aí você pode ter um porteiro de um prédio que vem, mas quem é esse cara, quem é esse terrorista e tal. Mas nada institucional. Eu acho que ela copiou, mas acho que ela também, ela personalizou um pouco mais. Eu acho que independentemente de concordar ou não com isso, eu acho que ela personalizou um pouquinho mais, mas da mesma maneira que eu acho que isso tem a ver com a cultura brasileira. A forma é razoavelmente parecida, né? Porque tem isso, sim, a redação de fundo, porque a redação dá uma certa credibilidade. Gente bonitinha, vem, aí vai, põe a mulher no tempo, que dá o mesmo passo, do mesmo jeito. O que eu acho, assim, no Brasil é que é muito pasteurizado, tudo igual, no Brasil. Por quê? Porque você não tem uma diversificação de mercados tão grande quanto existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há espaço para um jornal cômico, que é levado a sério. Porque o cara faz comédia com as notícias, na verdade. Né? Uma TV a cabo, Comedy Central. Não, tem que deixar... Teve um aluno que fez um jornal que, nossa, era pior que o Gilbon. O que você pode fazer? Você tem que... Quando você tem um mercado absolutamente segmentado, como é o americano, você tem público para tudo. Então o telejornal ele tem milhões de formatos diferentes. O Brasil é um país em que, como nós temos uma classe média muito pequena em relação à população total do país, o mercado não é tão fragmentado assim. Então o que você tem? Até um processo que sofreu uma mudança grande com a eleição. Você tem uma
você pode, se quiser, jocosamente usar. Você tem uma patota que não falam uns para os outros na internet. Os comentaristas, eles se pautam pelos outros e não pelo mundo real que está aí fora. Por quê? Porque você também tem, não adianta culpar os profissionais só. Você tem uma coisa que é real nas emissoras de televisão e nos jornais, que é a contenção de custos para aumentar o faturamento das empresas. E aí os seus comentaristas, que na verdade deveriam viajar num país como o Brasil, que é um país tão complexo, tantas diferenças regionais, uma pessoa para fazer uma análise política, eu dou razão ao Lula ou a qualquer outro presidente ou político brasileiro que diz assim: eu viajei o Brasil, eu conheço o Brasil, vocês não, mas é fato mesmo. Você precisa viajar para conhecer o país que você vive. É diferente você conhecer pela televisão ou você ir até a Amazônia. Você tem que sair de lá com uma outra sensação do Brasil. E, infelizmente, no Brasil, assim, os critérios de cobertura são assim, apavorante, né, a palavra, selinianos quase. Você vê o Roberto Jefferson numa emissora de televisão na noite da eleição fazendo comentários sobre o resultado da eleição, é uma coisa sem noção. Aí você pega o candidato derrotado a senador de São Paulo, Afife Domingos, ele fala nada contra ele, pelo contrário, pessoa que eu conheço, que eu até me dou muito bem com ele pessoalmente, mas na noite de eleição ele fazendo um discurso pró-corte de impostos, numa eleição em que ele foi derrotado. Você entende? Então é uma coisa assim, meio sem critério, meio vai num amigo meu que vem, chama um amigo para falar na televisão, entendeu? Uma coisa assim, aí comparando com a cobertura americana, com a cobertura da eleição brasileira, assim, é um mundo, entendeu? Eu acho que a gente está muito mais ligado no visual e no emocional na relação do telespectador com o apresentador, etc e tal, tem que ter aquela graça, aquela coisa emocional, do que com preocupação com o conteúdo mesmo, né? O conteúdo está ficando meio para escanteio. Quando eu era correspondente da Manchete, nós viajávamos em 4 pessoas. Um repórter, um produtor, um câmera e um assistente. A gente levava a ilha de edição. E a gente tinha muito pouca possibilidade de comunicação com o Brasil, a União Soviética. Imagina você podia pegar o telefone, ligar para a produtora ou para a diretora de televisão, a Tereza Barros, que é editora internacional, e discutir com ela o texto do que ia ao ar na TV Manchete. Não dava tempo, não dizia, essa tecnologia não estava desenvolvida. Quando eu ia ligar em 1988, da União Soviética, sem internet, para a TV Manchete passar um telex, na União Soviética, em Moscou. Então eu tinha uma liberdade muito maior, eu escrevia, fazia tudo e mandava. Era o autor. Ia ao ar, era autoral, era a minha matéria. Se cortasse, mas não cortava, ia lá. Com as besteiras que eu escrevia e as coisas boas, e as besteiras principalmente, que entravam muitas. E aí eu, 20 anos depois disso, 15 anos depois disso, vamos ver, 88 foi isso. 20 anos depois disso, 15, de novo correspondente em Nova York, eu fiz muitas matérias em Nova York sobre assuntos que tinham acontecido em outros lugares, em que eu apenas botava a minha passagem, vamos dizer assim, a minha presença física estava em Nova York, mas a notícia estava em outro lugar, porque não tinha outro correspondente, que estaria caro para mandar uma outra equipe, né? E hoje nós viajamos em 2 pessoas, entendeu? Então diminuiu, e a ligação ainda que esteja na Venezuela, vamos dizer assim, fazer uma matéria sobre a cobertura local, como a minha presença física só pode se dar em Caracas, por exemplo, e muitas outras imagens chegam ao Brasil vindas da Venezuela, por exemplo, no processo eleitoral, Colômbia, por exemplo, que eu tive recentemente, o que acontece? Como eu não estou presente fisicamente em todos os lugares, outras notícias e outras imagens chegam à redação, e aí eles querem que você inclua aquilo na sua reportagem, ou seja, fatos que você não testemunhou, que você não presenciou e que você vai narrar, provavelmente fora de contexto, dentro da sua mesma reportagem. Eu acho que diminuiu o espaço autoral, né? Não, o espaço autoral para reportagem mesmo. Então aí tanto faz eu ter ou não experiência na Colômbia. Pode ser que melhore um pouco a matéria ou não, mas entendeu? Depende um pouco da qualidade profissional que tu vai cobrir.
E a quem que responde um correspondente internacional hoje? Qualquer um que estiver... Tem uma hierarquia toda, tem o chefe local, tem o diretor local, o editor local, depois tem o editor. Depende de que emissora for, mas tem uma série de... Não tem um imediato, que é aquele que decide, olha, hoje você vai fazer isso. Não, eu acho que é um processo até que dá para discutir. Dentro da Globo, que eu conheço bem, dá para discutir. Na Manchete também. Na Manchete era assim, eu falava e eles faziam. Então, na Globo existe competição entre os diferentes telejornais, né? Então... Até porque a Globo, na Globo, as pessoas, não todas, mas muitas, vivem ali num universo em que eles acham que não tem mais nada fora dela. É defeito que próprio a toda grande organização. Não é um defeito específico da TV Globo. É defeito de país até. Americanos que pensam que o mundo são os Estados Unidos, e brasileiros, por causa desse gigantismo do Brasil, pensam que o mundo está aqui. Então é um dado da própria emissora, né? A referência mais próxima é o telejornal da própria emissora. Né? Agora, não se presta muita atenção no que os outros estão fazendo até. E às vezes até são pegos de surpresa por isso. Né?